Sejam muito bem-vindos à nossa. Está todo mundo me escutando? Pessoal, para que a gente possa fazer um controle de comparecimento de vocês nessa reunião, é importante que vocês coloquem o nome completo de vocês lá na parte do chat. Coloca agora e depois no final da reunião também eu vou lembrá-los de colocar. Mas quem ainda não colocou, coloca aí, que esse é o nosso controle para recebimento de atestado, tá bom? Beleza? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Faz uma interação comigo aí no chat, até para que a nossa reunião não fique uma reunião tão fria, para que a gente possa realmente fazer dessa reunião algo proveitoso, algo bastante caloroso, dentro da nossa limitação virtual, tá bom? Podemos dar início então? Beleza, gente. Vamos dar início Sim, então. podemos. Podemos? Beleza. Vamos dar início à nossa reunião. Só um instantinho que o Mauro está desligando os microfones de todo mundo. Com você agora. Rômulo, você lista presença. Tá me vendo meu nome aí? Sueli, coloca no chat, por favor. Não fala no microfone, não, porque vai dar interferência. Coloca no chat. Escreve seu nome no chat, por gentileza. É da parte do lado aqui. Beleza, gente. Vamos dar início aqui, então. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de pessoal de apoio turno da tarde. Sou Romulo, sou chefe de cartório eleitoral aqui, e eu que vou treinamento com vocês. Eu preciso que vocês fiquem atentos às nossas informações, porque houve uma alteração substancial da nossa logística. E é isso que a gente pretende passar para todos vocês. Vamos dar início, então. Gente, só uma questão que é o seguinte: qualquer dúvida que tiver enquanto eu estiver falando, fiquem à vontade para mandar pergunta no chat, que ao final eu vou responder todas elas, tá? Inclusive, eu preciso dessa interação suas aí. Combinado? Vamos então. Benefício que vocês recebem por estarem fazendo essa reunião hoje e também por participarem da eleição. 2 dias de folga para cada convocação, inclusive na reunião. Para quem é servidor público estadual e ainda não tem ciência, o servidor público estadual, o governador do estado vai fornecer mais 1 dia de folga, ou seja, além dos 2 dias, no total serão 3. Também é critério de desempate em concurso público. O que ocorre se vocês não se ausentarem, se não comparecerem no dia da eleição ou abandonarem os trabalhos eleitorais? Boa tarde, Cássia de Oliveira. Ou vocês abandonarem antes do fim. Antes do fim, o que acontece? Bem, vocês têm o juiz eleitoral, por meio de um processo administrativo, aplica a multa. Esse ano, em virtude de todo o contexto que a gente está vivenciando, a gente precisa que todos vocês compareçam, porque o que acontece? Cada escola está com um quantitativo baseado na quantidade de eleitores, proporcionalmente. Então, se eventualmente alguém faltar, isso vai ter um prejuízo imenso para os nossos demais colaboradores. Então, tenham esse comprometimento. E se eventualmente isso ocorrer, vocês serão arbitrados multas. Espero que seja no valor mais alto possível, porque a gente realmente precisa e conta muito com vocês, tá bom? Não existe vale alimentação para o pessoal de apoio, e é justamente por isso que vocês trabalham de meio-dia até as 18 horas, ou seja, meio período, enquanto os mesários trabalham o dia todo. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês levem lanche e também uma garrafinha de água, que não vai ter copo descartável lá para vocês beberem água. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Enquanto isso, gente, se tiver alguma objeção, alguma dúvida,
vai passando aqui para mim no chat, que eu preciso dessa interação de vocês. Horário de chegada para o pessoal de apoio de tarde. A eleição vai ocorrer no dia 15/11, espero que todo mundo esteja ciente disso. Vocês têm que chegar na escola ao meio-dia. Espero também que vocês já tenham realizado o exercício do voto, porque não vai dar tempo, né? A não ser que vocês votem na mesma escola. Mas, assim, não contem com isso. Tentem exercer o voto de vocês da manhã, porque no período da tarde vocês têm que estar à disposição para as tarefas que vocês vão exercer, que serão muitas. A saída, gente, de vocês fica condicionada à entrega das urnas. Então, é muito importante, pessoal de apoio, aqui, preste atenção aqui em mim, fazendo favor, foca aqui. Pessoal de apoio, vocês precisam adotar esses procedimentos que eu vou passar agora, porque isso daí, se vocês fizerem tudo certinho juntamente com o mesário, a ideia é que vocês sejam liberados 5 e pouca. Mas se der algum problema na sessão, todo mundo vai ter que ficar agarrado até que os problemas sejam resolvidos. Então, tudo que eu passar para vocês aqui, fiquem muito atentos, tá? Como que funciona a logística de vocês? Para encerrar uma sessão, ela está na página 13 seguintes do manual de mesário. Todos vocês vão receber esse manual de mesário no dia da eleição, e eu também vou dar uma cópia para vocês via WhatsApp, por meio de PDF. Então, eu sugiro que vocês leiam e para que vocês possam auxiliar os mesários, porque embora sejam os mesários que façam todos os procedimentos, vocês foram convocados e uma das funções, uma das atribuições de vocês é justamente esta, de estar dando esse auxílio aos mesários. É importante para verificar com o mesário. Aqui, gente, a gente tem uma mídia que ela fica dentro da urna. O mesário tem ciência de onde ela fica, porque ele fez o treinamento, e essa mídia aqui, ela é muito importante para a gente, porque ela que grava os votos e a gente vai e faz a totalização lá no cartório. E o que vai acontecer? Se o mesário, por exemplo, não fizer o procedimento de encerramento correto, que depois ele vai ficar mais claro para vocês, isso daí vai desandar toda a sessão, e a consequência disso é que vai agarrar todos vocês até a solução do problema, tá bom? Então, isso daqui é muito importante, vocês vão entender melhor daqui para frente. Vias de boletim de urna se encontram no envelope apropriado. No final também, porque o que acontece? A gente fez essa reunião dividindo o pessoal de apoio de manhã, eles estão cientes das atribuições dele de manhã, e vocês vão estar atentos ao período da tarde, certo? Certo. Só que o que importa mesmo para a gente é o encerramento dessa sessão, e isso ocorre a partir das 17 horas. E eu vou trazer algumas informações para vocês, de modo que vocês auxiliem os mesários nesses procedimentos. Tá bom? Se tiver dúvida, gente, e aí no final eu vou respondê-las, mas eu acredito que ao final vai estar tudo esclarecido. A ata encontra-se assinada pelos mesários. Na prática, gente, o mesário esquece muito de assinar a ata. Aí chega lá no cartório, aí chega o material no cartório sem a ata assinada. Isso não pode, é um documento que falta. Ou seja, houve alguma falha técnica no encerramento. Então, eu vou passar a mensagem de WhatsApp para vocês no grupo, para vocês fazerem essa lembrança aos mesários. Falar, mesários, já assina o caderno, a ata de mesário e já coloca no envelope. Porque se eles demorarem a fazer isso, vai atrasar todos vocês. Então, eu espero que vocês façam essas lembranças, tá bom? É importante que vocês e o pessoal de apoio tenham bastante ciência desse encerramento, porque a liberação de vocês, bem como dos mesários, é condicionada ao seguinte: o coordenador, no final, isso a partir das 17 horas. O coordenador, gente, a partir das 17 horas, se não tiver ninguém votando ainda, começa o início do encerramento da sessão. E aí tem que focar, todo mundo fazendo um procedimento, vocês lá sabendo para que vocês estão lá, para auxiliarem mesmo nesse procedimento.
Aí o mesário vai lá e começa o início do encerramento da urna. Tem que colocar no envelope certinho e tem os envelopes corretos aqui, ó. Por exemplo, olha só o que está escrito nesse daqui. Vê se vocês conseguem visualizar, por gentileza. Coloca aí para mim no chat se vocês estão conseguindo visualizar o escrito desse daqui. Então, coloca aí para mim no... Não? Beleza. Não, né? Tá, mas é o seguinte, eu vou ler para vocês então. Coloque dentro deste envelope a mídia de resultado. Ou seja, mídia de resultado tem um envelopinho próprio. Então, o mesário, o que ele tem que fazer? Na hora do encerramento, depois que ele fez o procedimento lá da urna, e a própria urna fala para ele poder retirar a mídia de resultado, que é essa daqui, aí ele tem que colocar nesse envelopinho. Aí, depois que ele colocou nesse envelopinho aqui, olha só, ele colocou nesse envelopinho, aí vai para o coordenador, e no caso os coordenadores vão estar cientes disso amanhã, e apenas eles vão fazer isso, eles vão recolher esse envelopinho. Só que o que acontece? Se os mesários comer mosca e atrasar com o encerramento, ou tiver muito perdido, isso vai comprometer todo o trabalho de todo mundo, porque todo mundo vai ter que esperar aquela sessão ser encerrada corretamente. Então, tenham ciência disso. Esse envelopinho, juntamente com a mídia, é muito importante para a gente, tá? A primeira informação é essa daí. Primeiro momento muito importante. Na posse dessa mídia, o coordenador vai aguardar a pessoa credenciada, e aí essa pessoa credenciada, o coordenador sabe quem vai ser, e vai entregá-lo a mídia de resultado de todas as sessões. Aí, quer dizer, o primeiro momento é este, de quê? De entrega da mídia de resultado. Agora, se um mesário fizer errado, por exemplo, e essa mídia não vier para a gente vai ter que esperar o mesário acabar e só assim todas as outras sessões estarão liberados também, entendeu? Então, assim, é muito importante que vocês tenham ciência desse procedimento para que possa auxiliá-los, tá? Até porque, gente, o mesário vai chegar às 6 horas da manhã. Então, ele não vai estar com a cabeça, assim, boa, né? Vamos dizer dessa forma, para que eles possam lembrar de tudo, por exemplo. Então, justamente nesse momento é que vocês vão dar esse tipo de suporte a eles. Mas quem faz o procedimento é o mesário. Tanto é que eu não estou passando para vocês como que faz o procedimento de encerramento. Vocês só têm que ter ciência que esse procedimento existe, ele está a partir da página lá do manual de mesário. O manual de mesário vocês vão receber uma via dessa daqui, tá? Todo mundo vendo? Não pode trocar, colocar na parte da manhã? Não pode, tá, Nilma? As convocações já foram realizadas e não há tempo algum de fazer qualquer tipo de alteração. Segundo momento muito importante, enquanto isso, os demais colaboradores, no caso vocês, convocados como pessoal de apoio, auxiliam os mesários a urna tem que ser colocada na caixa e tem que colocar certinho. Existe um procedimento que tem um vídeo explicativo que eu vou passar no grupo de WhatsApp em complemento para vocês. Então, assim, eu estou explicando de forma genérica para você, mas esses vídeos que são curtinhos, de 40 segundos a 1 minuto, ele vai complementar essa informação que eu estou passando para vocês. Então, ó, enquanto um vai ajudando o mesário, o outro já vai fazendo a limpeza pega uma sacola de lixo que vocês vão receber, já vai fazendo a limpeza de tudo. Por quê? Porque quanto antes tudo estiver pronto, mais fácil de serem liberados será, tá bom? Então, tem que colocar a urna na caixa, colar uma via de boletim de urna na porta de cada sessão. Na prática, eles estão tão envolvidos com vontade de encerrar a urna que eles esquecem de colar essa via do boletim de urna. Então, talvez fosse o caso de um de vocês se disponibilizar. Você precisa que coloque esse boletim de urna aí na porta da sessão? Por quê? Porque já agiliza para ele. Então, assim, não é o momento de vocês ficarem parados. Na verdade, vocês estão ali para realmente somar naquela entrega, naquele encerramento.
Aí, o que que acontece? Eles também recebem um envelopão. Eu acho que esse vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Olha, visualiza para mim. Coloque neste envelopão. Veja que está muito detalhado. Por quê? E esse envelope aqui, nesse envelopão aqui, eles têm que colocar todos os materiais obrigatórios para apuração. Então, gente, eu não sei se o seu nome está escrito internação hospital, é explicar para o mesário que a função dele é dele, se são muitos, se não são muitos, vai ver que tem apoio e ficar de boa. Não, na verdade, gente, eles têm funções demasiadas, não há nem essa possibilidade deles ficar de boa. Então, na verdade, quem está saindo no lucro aqui, em tese, são vocês, porque o mesário está lá desde 6 horas da manhã. Vocês que chegaram meio-dia. Então, assim, realmente a gente espera que vocês auxiliem os mesários mesmo, e não pensa dessa forma, não, porque o mesário já ficou lá o dia todo, tá? E realmente a competência para fazer esse procedimento é do presidente. Tanto é que, se houver algum problema, ele é o responsável por tudo. Agora, que isso impede de vocês irem embora, isso impede. Então, é interesse seus também que haja encerramento correto. Então, verifica no envelopão com eles, aí vocês vão passar, aí o que que eu vou falar com o coordenador amanhã? Para que vocês saibam exatamente o que cada um vai fazer, amanhã eu vou ter uma reunião com os coordenadores, e eu vou sugerir a eles que já faça a divisão de tarefas logo de início. Por exemplo, uma pessoa vai ficar lá no portão, para que vocês vão entender por quê. Outra pessoa vai estar lá na parte da justificativa. Outro vai ajudando o mesário a fazer o fechamento de urna. Não é que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Ou seja, o mesário não tem como ficar à toa nesse momento. Após tal procedimento, o presidente da sessão, após a conferência realizada pelo pessoal de apoio em relação ao material acima, ou seja, gente, vocês já vão conferir, vocês que eu falo no geral, mas amanhã o coordenador, eu vou passar para ele já atribuir essa função, falar, ó, Ana, você vai ficar responsável por conferir os envelopões. O outro, você vai ficar responsável por isso, para cada um fazer de forma dividida mesmo. Então, esse envelopão, eu preciso que vocês verifiquem se tem 2 vias de boletim de urna, se o envelope da zerésima está nele e o boletim de justificativa. Isso é muito importante, tá? É dúvida, gente, vai colocando aqui no chat, eu estou vendo muito pouca interação de vocês. Então, eu preciso muito que vocês coloquem as dúvidas de vocês, até para melhorar a explicação aqui, tá? Então, gente, verifique essa situação. Observações importantes. Só entregue a mídia de resultado para a pessoa que iremos informar o coordenador na semana da eleição. Ou seja, não vai ser bagunçado. Eu vou pegar a urna, o outro vai fazer isso. Não, vai ter denominação. Por exemplo, quem vai pegar a mídia de resultado, que é essa daqui, com esse envelope aqui, ó, esse envelope com essa mídia, vai ser apenas e tão somente o coordenador, porque ele tem a responsabilidade de recolher o recibo, entendeu? Então, não é vocês essa parte. Outra observação muito importante, todos os convocados devem estar com a credencial do crachá. Não é para vocês deixarem de utilizar o crachá. Lá, gente, vocês estão em nome da Justiça Eleitoral, vocês estão exercendo uma função pública. Então, não cabe vocês, por exemplo, na condição de cidadão, que é, por exemplo, favorecer um candidato ou não. Ali tem parcialidade. E aí eu preciso que vocês usem sempre o crachá. Se houver algum problema no encerramento, aí o que vai acontecer? Os mesários, o que eu combinei com eles? Eles vão focar, sobretudo, na sessão. Mas se eventualmente tiver um eleitor exaltado, se tiver um fiscal que está perturbando os trabalhos eleitorais, ele vai ser convidado a sair da sessão e vocês vão assumir essa condição aí de dirimir esse problema. Por exemplo, faltou energia elétrica, vocês que vão ligar para a gente.
deu um problema em algum lugar, vocês que vão ligar para a gente. A ideia é que os mesários fiquem centrados naqueles procedimentos muito importantes e que os problemas sejam descentralizados para vocês, entendeu? E eu vou passar mais algumas coisas para vocês que vocês vão entender ainda mais. Em hipótese alguma, gente, isso daqui é para todo mundo mesmo, porque se der problema, vai dar problema até alguém chegar lá para resolver, vocês vão sair muito tarde. Que é o quê? Em hipótese alguma, o mesário deve retirar a mídia de resultado antes do procedimento de encerramento, bem como a impressão dos boletins de urna. Porque o que acontece? Assim, eu espero que isso não ocorra. Eu já até falei muito com os mesários, tô batendo nessa tecla aqui em relação a eles terem esse tipo de cautela de fazer o procedimento correto. Mas, assim, eu preciso que vocês deem esse tipo de suporte a eles. E por isso que eu peço a gentileza que vocês leiam a parte de encerramento que se encontra nesse manual. Porque eu trouxe de forma, coloquei as premissas principais aqui, mas acredito que sedimentar o conhecimento mesmo é por meio da leitura atenta ao material, tá bom? Então, eu conto com vocês nesse sentido. Aí, beleza. Vamos passar agora para eu só coloquei uma forma genérica do encerramento, só para vocês ficarem atentos ao encerramento e saberem que ele é importantíssimo e que isso é condição para que vocês sejam liberados da escola, tá? Isso ocorre sempre depois das 17 horas, que é o fim da votação. E aí, agora, gente, material que receberão no dia e a pasta. Aí, beleza, vocês vão chegar meio-dia. A eleição começa às 7 da manhã. Ou seja, na parte da manhã já ocorreram várias situações. E o material de vocês, mesmo assim, vão estar intactos. Só que, por exemplo, o pessoal da parte da manhã vai ter que colar a lista de candidatos, que não é o caso de vocês. Então, eu trouxe aqui, basicamente, o material que vocês vão receber, tá bom? Para a gente focar nas atividades inerentes ao período da tarde. Crachá, como disse, uso obrigatório individual. Vocês vão receber a lista de telefones úteis. No caso, o cartório eleitoral, vocês podem ligar tanto no fixo a cobrar, que eu vou passar um número, e também vocês podem mandar mensagem de WhatsApp. Tentem deixar o telefone fixo mais liberado para aqueles problemas de urna e de energia elétrica, senão fica congestionado, entendeu? Então, assim, se for uma questão de dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp, que a gente vai ter uma equipe específica no cartório eleitoral para atendê-los no dia da reunião. Outra coisa que vocês vão receber é esse kit aqui, ó, vê se dá para visualizar. Esse kit aqui, todos vocês vão receber. Vocês não recebem o benefício do Vale Alimentação, mas o kit de proteção, todos vocês recebem. E esse kit, pessoal, é para que... Aí tem o Face Shield, que é aquela capa que vocês utilizam, aquela máscara protetor facial. A máscara, vão ir 2 máscaras por pessoal de apoio, porque segundo as informações sanitárias nacional, essa máscara tem proteção com duração no máximo 4 horas. Então, a sugestão é que vocês troquem depois de fazer o lanche de vocês, por exemplo. Depois de 4 horas de trabalho, vocês façam a troca da máscara. O que não pode, em hipótese alguma, é vocês deixarem de usar máscara. Isso é inadmissível e inaceitável mesmo, tá? Não há nem o que se questionar. Outra coisa que vocês vão receber dentro desse kit de proteção, que é individual, é esse alquinho aqui, ó. Acho que tá dando para vocês visualizarem, não dá? Me dá esse feedback no chat aí, gente. Tô achando... Tá, né, Luciana? Obrigado. Beleza. Esse alquinho aqui, gente, vocês vão receber para colocar no bolso de vocês. É de utilização individual mesmo, tá? Beleza. Obrigado pelo feedback aí no chat. Então, vocês vão receber isso individualmente.
Outra coisa que vocês vão receber é álcool em gel, um frasco maior. Esse frasco, eu já combinei com o pessoal de apoio na parte da manhã. O que é que vai acontecer? Vai ter, vocês estão... Pessoal, é o seguinte, vai ter uma mesa do lado de fora, lá no portão. E eu combinei com o pessoal da manhã o seguinte, que esse portão vai ter um de vocês, do pessoal de apoio, para quê? Isso é muito importante, fique muito atento a mim isso daqui, que isso daqui vai ser a nossa forma de entrada, tipo, vai ser a forma em que o eleitor vai vislumbrar a eleição. Por quê? Porque o primeiro contato da eleição vai ser no portão. Então, é importante que vocês vislumbrem essa situação, que é o quê? Vai ter uma mesinha lá, escrito, eleitor, dois pontos, passe aqui álcool em gel. Aí ele vai e passa. E aí, se o eleitor documento, se o eleitor tivesse... Ô, Jackson, o Jackson está perguntando assim, e o secretário, qual o papel dele? Gente, vocês precisam focar na função de vocês, que é pessoal de apoio. Pessoal de apoio é parte externa da sessão. Dentro da sessão, eu só passo para vocês um panorama, mas a obrigação dentro da sessão, inclusive a autoridade máxima, é o presidente. O que vocês têm que fazer é focar na parte externa, é quando os eleitores chegam, entendeu? Então, beleza, vai ter uma pessoa lá no portão em que vai deixar o álcool em gel lá. Se o eleitor tiver sem máscara, o que que acontece? A gente vai ter uma quantidade suficiente para que o eleitor que chegar sem máscara, ele utilize, aí vocês vão dar essa máscara a ele. O que não vai poder, em hipótese alguma, é vocês deixarem eleitor entrar sem a utilização de máscara, tá bom? Então, o kit individual de proteção é esse daqui. Depois eu vou falar mais especificamente sobre essa questão do portão. Caneta azul, esferográfica azul. Vai ter uma para cada um de vocês, e aí é para vocês levarem para casa juntamente com o seu kit de higiene, mas também aí vai ter a sua caneta, que não é para emprestar, para não compartilhar com outras pessoas, e vai ter uma mesinha, que eu também já combinei com o pessoal da apoio de manhã, que vai ter uma mesinha de justificativa eleitoral. Então, o eleitor que quiser justificar, depois eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar, ele vai pegar a caneta, mas não as suas, entendeu? Então, assim, fique atento a isso daí, porque é questão de proteção para si próprio. Lista de locais de votação. Todos vocês, gente, vão receber isso daqui, ó. Isso daqui contém todos os locais de votação. Isso daqui, ó. Todos vocês vão receber uma folhinha dessa. Aqui contém todos os locais de votação e todas as respectivas sessões. Isso significa que tem eleitor que acha que ele vota na seção 1, que é na Nossa Senhora de Fátima, mas a seção 1 é lá na Desembargador Drummond, entendeu? Então, isso já resolve o problema do eleitor. Então, outra situação também que vocês precisam considerar é que a gente está numa situação, gente, muito complexa. Eu vou compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte: nós temos 71 sessões eleitorais. O TSE mandou 60 urnas, ou seja, 11 urnas a menos. Aí, o que o TSE determinou? Que onde tivesse 250 eleitores, que a gente agregasse outra sessão nela. Então, em vez de ter uma sessão com 250 eleitores, nós juntamos duas sessões, e aí agora essa mesma sessão tem 500 eleitores. Então, gente, olha só o papel importante de vocês e como não vai ter jeito de ninguém morcegar no dia. É o seguinte, vocês vão ter que conduzir o eleitor para a sessão correta. Por quê? Porque ele ainda não sabe que a sessão dele foi agregada a uma outra sessão. Mas vocês sabem. Por quê? Porque além de vocês saberem qual sessão foi agregada a outra, porque está escrito aqui, lá também vai ter um papel indicativo.
Então, não espera o eleitor procurar vocês, não. Você vai lá e fala assim, você sabe onde sua sessão? Precisa de ajuda? Entendeu, gente? É para a gente dar essa melhora, essa dinâmica na eleição para melhorar o atendimento ao eleitor. Então, vamos supor, tem aquele eleitor que o título eleitoral não é obrigado a comparecer com ele, certo? O que precisa para votar mesmo, gente, é a identidade. Beleza. Aí a pessoa leva a identidade, ou seja, não sabe a sessão que ela vota. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, o eleitor acha que é da sessão 1. Tem a lista de eleitores da sessão 1 lá na sala. A primeira coisa, pode ser CNH também, Leonel, vou falar sobre a relação de documentos que são possíveis para o exercício do voto. Vamos supor que o eleitor chegou lá e acha que é na sessão 1. Vocês vão lá com ele e conferem na lista lá que está na porta da sessão. Ah, senhor João, o senhor é realmente da sessão 1. O senhor já está com sua identidade para votar? Você já está com a sua colinha para votar? E eu depois vou explicar melhor da colinha. Então, é dessa sessão. Só que vamos supor, numa segunda situação, em que o eleitor não sabe onde ele vota. Ele não sabe completamente, esqueceu até a escola. Então, gente, tem duas situações que podem ser realizadas aqui, mas eu vou tentar combinar com vocês um dever de casa. Todos vocês irão baixar o e-título. Grava isso daí, gente. Tira uma foto da tela e baixem o e-título. O e-título é o nosso título digital. Quem já fez biometria, aparece foto, mas quem não fez, não aparece. Mas ele funciona do mesmo jeito. Só tem a peculiaridade que ele não serve para fim de documento oficial, mas o e-título é esse daqui, ó. O meu, por exemplo, está com biometria. Vocês não vão conseguir visualizar meus dados, mas a foto vocês estão visualizando, não estão? No e-título, vai conversando comigo aí, gente, que eu tô. Esse daqui é muito importante, esse dever de casa de vocês baixarem o e-título. O e-título é o seguinte. Ô Jackson, depois vai definir. Quem vai definir vai ser o coordenador. Essas peculiaridades não é objeto dessa reunião. Vamos focar aqui nas atribuições gerais. O que você vai fazer no dia, quem vai definir é o seu coordenador, tá? Mandem dúvidas, gente, mandem dúvidas, mas mandem dúvidas gerais. O que vocês vão fazer no dia vai ser definido posteriormente. Então, vamos lá. Vocês vão baixar esse e-título aqui, porque no e-título, no dia da eleição, vai ter, assim, sessão de terceiros. Aí vocês vão conseguir ter acesso, vamos supor, Rômulo Xavier Sattler é o meu nome. Eu vou olhar aqui, vai digitar meu nome e o título e vai aparecer a sessão que eu voto. Então, assim, vocês mesmos, se baixarem o e-título, já vai ter a condição de falar para o eleitor que não sabe a sessão dele, aonde ele vota. Então, é muito importante que todos baixem o e-título. A segunda situação também possível é que vocês mandem mensagem via WhatsApp no grupo que vocês já estão e coloquem para a gente o nome do eleitor e a data de nascimento dele. Não é para mandar foto do documento, porque isso viola a privacidade do eleitor. É apenas o nome completo e a data de nascimento. Aí, isso demora um pouco mais, porque a demanda é muito grande. Mas a gente vai ter um grupo de apoiadores no cartório eleitoral, em que vai verificar no sistema essa informação. E aí vai passar para vocês. Uma coisa importante, isso, gente, vocês vão tentar fazer no portão, porque a ideia é que não haja aglomeração dentro da escola, certo? Isso é uma finalidade precípua do Covid, da gestão do Covid, que é o quê? Não haver aglomeração. O nosso desafio atual é esse. Então, para que não haja aglomeração, o que vocês vão tentar fazer? Exatamente, Felipe. Somente com o nome completo do eleitor é título. Não. Vai ser o nome completo, o título eleitoral. Se ele não souber o título dele, é possível, aí o TSE não determinou. Mas eu acredito, para facilitar, ele também vai deixar ser pelo CPF,
tá? Isso eu não tenho essa informação ainda, porque ainda o sistema não está disponível nesse aspecto. Mas acredito que seja nome completo e também o número do título eleitoral dele ou o CPF dele, que é mais comum as pessoas decorarem o CPF. Ainda não tenho essa informação. Então, o que ocorre? É importante que vocês baixem o e-título para quê? Para dar celeridade ao voto. Porque o eleitor que já sabe onde vota, você já fala, ó, pode ir para sua fila aqui, e é isso, o fluxo de votação rolando. Entendeu, gente? Então, assim, tem que ser proativo nesse sentido. E a gente conta com vocês de baixar o e-título, tá? Vamos, tudo bem, gente? Todo mundo ficou claro essa informação do e-título? Me dá um feedback aí, beleza. Vamos lá passar para a colinha, e aqui eu acho que vocês vão entender melhor toda essa questão que eu estou querendo chegar, de que é dentro da escola. A colinha, gente, vocês vão receber um quantitativo suficiente também para dar colinha ao eleitor. Só que colinha, a gente sugere que o eleitor leve. A gente não pode obrigar, porque a gente não sabe, o voto é sigiloso, a gente não sabe se ele vai votar nulo, a gente não sabe se o eleitor já tem um número já, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito íntima. Porém, facilita muito o fluxo de votação. Porque se uma votação de uma pessoa vota 1 minuto, a pessoa demora 1 minuto para votar, ela vai demorar 30 segundos, a metade se ela levar uma colinha. Por quê? Vereador confirma, prefeito confirma, que essa é a ordem. Inclusive, a ordem já vai estar na colinha. Então, quem estiver no portão, vocês vão avisá-lo que o quê? O senhor já tem uma colinha? Você deseja uma colinha? Tem a lista de candidatos? Porque o pessoal da manhã já vai ter colado a lista de candidatos. Então, a lista de candidatos são 4 listas de candidatos espalhadas pelos locais lá de votação e também 2 do lado de fora. Então, o que vai acontecer? Essa lista de candidatos, às vezes o eleitor já vai lá e já com a colinha ele mesmo escreve o nome dele, entendeu? Então, é importante que essa colinha exista. Aí, nesse momento também do portão, é o momento do eleitor passar álcool em gel, vocês filtrarem para saber se o eleitor se encontra de máscara ou não se encontra. Se não estiver de máscara, gente, olha só a informação e prestem atenção nisso. É vedada a entrada dele numa sessão eleitoral em que ele não estiver de máscara. Para que não haja problema, tipo, a gente não impeça ele completamente do exercício de voto, a gente encontrou uma solução, que é o quê? A gente vai distribuir máscaras para esses eleitores irresponsáveis, por sinal, para utilização, ao menos até a entrada na escola. E sabendo que existe um decreto municipal em que obriga toda a sociedade à utilização de máscara em locais públicos. Então, assim, além da legislação já obrigar os cidadãos a utilizarem máscara, na sessão eleitoral não vai poder mesmo. Por quê? Porque é risco potencial para vocês que estão lá na linha de frente e principalmente para os mesários, que vão estar num lugar fechado. Então, não há possibilidade. Romulo, a gente sabe que tem eleitor revoltado com esse uso de máscara. Então, a sugestão, inclusive orientação, é a seguinte: não entrem nesse embate com o eleitor, gente. Ali vocês têm que ser o mais cautelosos possível, porque muitas vezes a gente já vê eleitor que já chega com 7 pedras na mão, porque ele já quer arranjar confusão, a ideia dele é criar essa confusão. Então, se eventualmente ocorrer, você peça ele para aguardar fora do local de votação, liga no cartório que eu vou providenciar alguma coisa, possivelmente seja que a polícia vá até ele, tá? E converse, mas assim, não entre nesse embate direto com o eleitor, tá? Se ele quiser criar confusão, fala, só aguarda um instante, liga pra gente que a gente resolve essa situação por vocês. Combinado também, gente? Vamos prosseguir aqui. Outra situação também, que também ocorre no portão. Veja a importância desse portão, gente, da organização de ter alguém no portão. No portão também, você já vai perguntar, vamos supor que o eleitor já está de máscara e passou álcool, você vai falar,
Olha, você já escreveu sua colinha no papel? Porque isso agiliza muito o voto. Você deseja? Ah, desejo, quero anotar. Se você quiser, tem uma lista de candidatos ali perto do poste. Aí ele vai lá e anota com a caneta dele. Outra coisa importante, você está com seu documento de identidade aí? Por quê? Porque o eleitor, gente, atenção aqui, informação muito importante. Não esqueçam jamais. Pode ser sua mãe que não entra sem identidade. Isso é muito comum em cidade pequena, o quê? Não, fulano de tal é meu vizinho, eu tenho certeza que é ele. Gente, mas ali vocês estão numa função pública. A gente não está exercendo o ofício nosso para um indivíduo sozinho. A gente exerce a nossa função em virtude de uma coletividade. Então, se existe uma coletividade, é essa coletividade que a gente presta contas. Então, vocês não têm qualquer autorização de permitir o eleitor que não esteja portando documento a entrar no portão. Se ele arranjar confusão também, liga para a gente, mas não é para deixar entrar. Outra situação, aí beleza, Romulo, mas quais documentos que podem ser, que o eleitor pode votar? Eu tenho muita dúvida disso. Aí eu coloquei aqui para vocês, eu nem trouxe a relação completa, para não atrasar tanto a reunião, e também são muitas informações, eu vou pedir a gentileza, vocês vão ter esse manual de mesário aqui. Na página 4, tem o que pode. Então, Romulo, eu estou na dúvida. Será que passaporte pode, gente? Ah, deixa eu olhar. Passaporte pode. Será que certificado de reservista pode? Tá aqui, então pode. Será que boletim de ocorrência pode? Não, não tem boletim de ocorrência. Isso significa que não pode. Entenderam, gente? É simples assim. Não vão complicar algo tão simples, que isso daí toda eleição a gente tem problema. Ah, fulano de tal trouxe um boletim de ocorrência. Não está aqui, é porque não pode. Mas mesmo assim, se a pessoa insistir, tiver dúvida, vocês podem ligar para a gente. Mas o que pode é um rol taxativo. Ou seja, só isso que pode aqui, tá bom? Vamos prosseguir, gente? Da identidade, vocês entenderam também. Eu estou muito preocupado com essa identidade, porque eleição municipal, tudo é motivo para ensejar, suscitar desconfiança da nossa lisura. Então, uma forma da gente demonstrar a nossa lisura é a identificação correta do eleitor. Habilitação digital, Maria Luísa, pode? Aí ela vai estar aqui, ó, certificado, Carteira Nacional de Habilitação. Tudo que for regulamentado, só uma dica geral, porque tanto a habilitação como outro documento, passaporte, por exemplo, digital também, se ele tem digital, é porque pode. Por exemplo, CNH, pode, porque ela é regulamentada, entendeu? Mas na prática, geralmente, as pessoas vão de papel, mas pode sim, tá? Mas na dúvida, liga pra gente. E se levar apenas o título de eleitor? O título de eleitor, olhei aqui, nossa, título de eleitor não está aqui. Gente, mas título de eleitor não pode votar? Não pode. Tem que ser um documento com foto. E outra, ele não está aqui como documento que é possível. Já o e-título, que é o título digital, se ele tiver foto, ele pode. Mas isso está escrito aqui. Entendeu? Olha só como está escrito. E-título, título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto. Então, assim, é uma questão de vocês estarem com isso daqui a todo tempo em mãos. Por quê? Porque essa informação está aqui, ó. Entendeu? Então, assim, fiquem com isso daqui na mão mesmo para realmente fazer o correto, tá? Para não cometer certas injustiças também, né? Porque às vezes você fala uma coisa que não pode e poderia. Por exemplo, certificado de reservista. Teve um tempo que não pôde, agora pode, porque está escrito aqui. Portanto, vocês têm que aceitar. Agora, o que não dá para aceitar é eleitor sem documento. Aí vocês já vão barrar no portão. Ah, não, eu quero ir lá na sessão para conversar com o presidente, porque eu sempre votei sem isso. Vocês sempre votou, eu preciso saber, inclusive, quem é esse presidente, porque eu jamais vou convocar ele novamente. Pessoa que me dá problema, gente, eu já tiro mesmo. E faço isso, eu já faço um relatório, já constatando os problemas que a gente teve, e já tiro.
Mas beleza, então vamos lá. Então, sugerir que o eleitor anote o número do candidato na colinha também. Porque, gente, é interesse nosso também que não haja aglomeração, certo? Certo, porque a gente está visando, a gente está em meio a uma pandemia. Então, tudo que a gente não pode ter é aglomeração. Então, assim, se houver muita gente, por exemplo, um fluxo muito grande na escola, dentro da escola, eu sugiro que vocês façam uma fila externa até saírem esses eleitores, tá? Outra situação, eleitor não pode ficar lá no pátio. Isso é muito comum, principalmente em eleição municipal. Por quê? A pessoa quer lá conversar com um, fazer boca de urna no final das contas, que é crime. Mas não pode. Eleitor tem que votar e sair. Ah, não vou beber água. Beleza, vou ao banheiro. Beleza, mas imediatamente tem que sair. Arranjou confusão, o que, que vocês vão fazer? Liga para a gente, que a gente vai resolver essa situação, tá? Vamos aqui na justificativa eleitoral. Outra situação muito importante que eu vou combinar com vocês também, e eu preciso que vocês foquem aqui nessa situação. Justificativa eleitoral é direito do eleitor que se encontra fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, fora da cidade em que ele deveria votar, efetivar a justificativa em qualquer sessão eleitoral. Só que o que acontece, gente? Na prática, justificativa eleitoral não aumenta a quantidade de gente nas sessões, porque a gente já vai ter aquele fluxo de eleitores, e como eu disse para vocês, tem sessão que já tem 500 pessoas, é muita gente, na prática é muita gente, e aí o que acontece? Não é muito interessante para a gente que justificativa seja feita na sessão. Então, o que eu quero sugerir a vocês, e eu preciso que vocês tenham esse bom senso e esse jogo de cintura. Por quê? Porque a gente vai tentar convencer esse eleitor a fazer de uma forma, que é a seguinte: o eleitor, ele consegue justificar título. Então, eu vou fazer um passo a passo para vocês, que também é material que vai para vocês, em que vai ter, para realizar a justificativa eleitoral, baixe na sua loja de aplicativos o e-título, depois coloque seus dados no sistema e, posteriormente, clique em justificativa eleitoral. E aí é só seguir o passo a passo. É muito simples. Só que isso daí para a gente, é muito importante. Por quê? Porque se ficar um fluxo de muita gente nas sessões fazendo justificativa eleitoral, a gente vai ter uma aglomeração gigantesca. E a gente está querendo tudo que a gente mais quer evitar esse tipo de aglomeração, certo? Certo. Então, gente, é importante que vocês sugiram ao eleitor que façam isso primeiro. É sugestão, gente, porque é direito dele. A segunda alternativa, eleitor está lá e está lotada a escola, e vai assim, meu Deus, ainda mais essa justificativa. Tem uma segunda opção, porque muito eleitor, ele não sabe dessa situação, mas vocês podem passar para ele o seguinte: nossa, mas esse aplicativo, eu não sei mexer em celular, não. Não sei, eu prefiro ficar aqui. Tem uma segunda opção, senhor. Tem também a possibilidade de você pagar a multa, que é o valor de R$ 3,50. Isso tem que ser depois da eleição, não é no dia da eleição. É só pagar a multa. Ela é emitida online, depois eu explico. Assim, no dia da eleição não precisa explicar. Depois eles vão ligar lá no cartório e a gente faz essa consulta aí e informa para eles. Mas a questão um eleitor que não quiser votar e não quiser justificar, ele paga uma multa de R$ 3,50. E não tem o título cancelado. Só cancela título se ele deixar de votar 3 vezes consecutivas. Mas, assim, não é imediato também, entendeu? Então, assim, na prática, se a pessoa quiser só pagar a multa no valor de R$ 3,50, as pessoas que forem justificar, também é possível fazer isso. Então, ou seja, gente, a justificativa eleitoral. Primeiro, vocês que estão no portão, tentem realmente convencer o eleitor primeiro, baixar o e-título, depois, pagar a multa. Se ele não quiser, não, quero mesmo ficar na sessão. Aí, vocês lembram que na eleição passada, a maioria de vocês é da eleição passada. Vocês lembram que vocês mesmo preenchiam o formulário de justificativa? O formulário de justificativa é esse daqui, ó. É um marronzinho. Ele, gente,
ele precisa ser preenchido corretamente, tá? E atrás tem que colocar o telefone de contato do eleitor. Só que ao invés de vocês próprios preencherem para ele, em regra, é ideal que vocês deixem uma mesa separada lá, com a caneta disponível, que não é a caneta de vocês, que eu lembro que eu falei que existem canetas extras, e aí o que acontece? Ele vai e preenche a justificativa, e você que está lá no pátio, porque vai ter gente no portão e vai ter gente no pátio, você mesmo orienta, olha, vai nessa sessão aqui que ela está mais vazia, entendeu? Porque já que ele pode ir em qualquer sessão, ele precisa já você direcioná-lo para diminuir as filas. E outra situação, eleitor de justificativa, ele só consegue justificar se ele souber o número do título eleitoral dele. Então, se você tentou convencê-lo a baixar o e-título, ele não quis. Se você falou com ele da multa também de 3,50 e ele não interessou, ele quer mesmo justificar no dia, direito dele. Aí, o que ele precisa apresentar para entrar na fila? Já tem que, ele só vai para a fila depois que esse formulário tiver preenchido, tá? A fila da sessão em que vocês vão colocar ele, tá? Olha aqui, vê se está dando. Não vai dar para ver o preenchido, mas tem. Na hora de preencher, aqui tá tipo um quadradinho, mas pode escrever em letra cursiva. Não precisa escrever quadradinho por quadradinho, tá bom? E aí, o que ele vai fazer? Ele tem que estar com identidade e tem que saber pelo menos o número do título dele, senão não consegue justificar. Pessoal, me passa também um feedback em relação à justificativa eleitoral, porque isso daqui eu preciso da atenção de vocês para a gente agilizar as questões da fila. Deu certo, Nilma? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem mesmo, gente, porque essa é a oportunidade da gente dirimi-las, tá? Então, beleza. Superada essa questão, aí eu coloquei uma informação muito importante, que é o quê? O eleitor só consegue justificar se ele souber o número do título dele. Caso ele realmente insista em fazer a justificativa na sessão e não possuir o número do título de eleitor, aí o que vocês podem fazer? Vocês não vão, tipo, deixar o eleitor também só porque, né, tipo, está aglomerando e deixou para lá, não. Aí vocês vão mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp informando o nome dele completo e a data de nascimento. Aí a gente vai acessar o cadastro dele e vai passar para vocês, entendeu? Mas isso, gente, você viu que cada um vai ter uma atribuição, enquanto um vai ficar atendendo eleitor de justificativo, o outro vai estar no portão, e assim, vocês têm que ser proativos. Tá? O Vitor falando, tem eleitor que tem dificuldade de preencher. Pode ter dúvida, Vitor? Sim, realmente existem esses eleitores, e assim, o ideal é que vocês preencham mesmo, utilizando a caneta de vocês, né? Deixando, não pegar no documento oficial com ele, porque pelas razões sanitárias, o ideal é que vocês não peguem o documento de identificação dele, mas aí ele mostra para você e você vai preenchendo para ele. Não há problema algum. Mas, assim, tentem, Vitor, fazer aquele procedimento antes, tá? Porque, realmente, a ideia é que todo mundo justifique pelo aplicativo e-título, tá? E deixe só os eleitores das sessões votarem mesmo. Mas, se eles realmente insistirem, vocês podem sim fazer por eles. Outra coisa também, máscara em quantitativo maior para dar ao eleitor que tenha comparecido sem a utilização de máscara. Como a gente conversou, aí aqui, gente, eu estou especificando mais as atribuições de vocês. Não é repetição, não. Lá eu só pincelei. A utilização de máscara é obrigatória por meio de decreto municipal. Certo, Romulo? Certíssimo. Então, já é obrigação de todos nós, inclusive esse decreto vai estar vigente, que a utilização de máscara em vias públicas. Só que para a gente minimizar o problema, a gente sabe que é obrigação de todo mundo utilizar por questões coletivas e por questões pessoais, individuais também, a máscara. Mas tem gente que não usa. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter um quantitativo em que você vai dar uma máscara para esse eleitor votar. Ah, Romulo, mas ele não quer utilizar a máscara. Aí é problema realmente você ligar para a gente, porque ele não está autorizado
a deixar eleitor entrar nas escolas sem máscara. Tá bom? Ata pessoal de apoio. Vocês também, principalmente o coordenador, vai receber uma ata do pessoal de apoio. Essa ata, gente, não é um material obrigatório. A ata do mesário, que eu falei para vocês avisarem para eles assinarem a ata, é documento obrigatório, mas a do pessoal de apoio não é. Então, não preocupem muito com ela. Só se, por exemplo, alguém faltar ao trabalho, alguém, por exemplo, encostar lá e realmente não contribuir em nada como pessoal de apoio, para realmente colocar isso na ata. Para quê? Para que a gente possa controlar isso e não chamar essa pessoa na eleição seguinte. Entendeu? Mas eu espero que todo mundo trabalhe com a divisão igualitária dos trabalhos. Então, beleza, gente. Material, ficou claro, gente, essas questões aí? Vitor, eu vou responder tudo e estou gostando bastante da sua participação, tá? Pergunta aí, gente. Eu preciso realmente ter esse feedback de vocês. Material mesário, importante para o encerramento da urna. Gente, tudo isso que a gente falou aqui antes, que é a questão do eleitor, do portão, para vocês filtrarem o eleitor em relação a ter identidade, e também passar o álcool, ter a colinha de preferência para chegar na sessão e ir rápido, a gente já falou. Mas o encerramento, gente, é muito importante. Por quê? Porque vocês só podem sair, pessoal da tarde, está condicionado ao encerramento de tudo, certo? Então, assim, vamos tentar ser o mais organizado possível, consiga... eu vou passar sobre isso, tá, Nilma? Sobre os fiscais de partido também. Mas vai participando aí, que eu preciso dessas perguntas suas mesmo. Mas a questão é, o ideal é que todo mundo saiba exatamente o que vai fazer a partir de 5 horas da tarde, porque, assim, tem gente que não é proativa e vai ficar pensando o que fazer. Não, gente, já saibam o que vai fazer. Enquanto um vai jogando as máscaras, né, fora, que vai ter a gente vai mandar um lixo para vocês, o material que estava na parede tem que ser retirado, exceto o boletim de urna, organizando mesmo as escolas, o outro vai lá ajudando o mesário, o outro vai fazendo isso, entendeu? Então, assim, o coordenador, ele vai delegar essas funções para vocês, mas eu preciso de proatividade, porque exatamente o perfil de quem está no pessoal de apoio é ser uma pessoa proativa. Se não for, realmente não é a função ideal para essa pessoa. Beleza, gente? Então, o que vocês têm que observar? Ao longo do dia, o tempo inteiro, se a urna está funcionando com energia elétrica. Gente, a gente está numa situação muito complexa, que é o seguinte: novembro é chuva torrencial. A gente está com uma perspectiva de que vai chover. Segunda situação, toda vez que chove, pelo menos em Nova Era, cai energia elétrica. Vocês concordam comigo que a energia aqui é muito frágil? Então, se vocês não observarem essa situação aqui, se a urna está funcionando com energia, a urna vai acabar a bateria dela, vocês não vão perceber, e a gente vai ter que fazer voto de papel, para você ter ideia. É de tão grave que é essa situação. Então, quando eu passar a mensagem para vocês no grupo de WhatsApp, pessoal de apoio, fiquem atentos à bateria da urna. Aí, não é todo mundo que vai passar. Vocês entenderam também que eu estou passando atribuições gerais para vocês, mas depois o coordenador vai dividi-las, né? Vai delegar para cada um. Mas é necessário que alguém de vocês passe nas salas dos mesários e falem o seguinte: você está olhando aí para ver se a bateria está funcionando? Como que olha isso? Como verificar? No painel do mesário aparece um raio que mostra que a urna está funcionando com energia elétrica. Além disso, a luz do painel do mesário de bateria tem que estar apagada. Se estiver com luz vermelha, é porque a urna não está funcionando com a energia elétrica. Então, isso tem que ser objeto de prioridade para vocês. Parem tudo e me liguem, porque eu preciso resolver esse problema. O que não pode é vocês deixarem de passar isso a todo tempo aos mesários.
Inclusive, gente, eu esqueci de passar uma informação muito importante. Assim que vocês chegarem meio-dia, espero que seja pontualmente meio-dia, porque senão você compromete o trabalho do pessoal que está de manhã cansado esperando vocês. Espero que vocês tenham esse tipo de bom senso, de coletividade. O que acontece? Eu preciso que vocês se apresentem aos mesários. Fala, olha, eu sou Rômulo, eu estou à disposição de você. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Porque, gente, o mesário precisa desse suporte de vocês. Não, quem colocou aqui que mesário vai encostar é porque ou nunca foi mesário, porque é pesado, ou desconhece completamente. Mas a questão é, os mesários precisam sim de vocês. Vocês foram convocados para dar suporte aos mesários, não fazer por eles, mas dar suporte. Então, o ideal é que vocês, assim que chegarem ao meio-dia, já se apresentem nas salas, para que eles saibam quem são vocês e que vocês estão à disposição deles para auxiliá-los, tá bom? Então, tá. Outra situação também, o envelope boletim de urna tem que necessariamente conter 2 vias de boletim de urna. Gente, não pode chegar no cartório eleitoral com uma via de boletim de urna, tem que ser 2. Então, um de vocês vai estar passando sala por sala. Vocês imprimiram 2 vias de boletim de urna e não tem como esquecer. Sabe por quê? A gente colocou aqui no material deles tudo muito mastigado. Não sei se dá para vocês lerem. Mas, assim, a gente colocou um passo a passo. Por exemplo, coloque nesse envelopinho 2 vias de boletim de urna. Só que já vão estar cansados, entendeu? Então, é hora de vocês relembrá-lo, de falar, você imprimiu 2 vias de boletim de urna? Você imprimiu 2 vias? Por quê? Porque se tiver uma, gente, isso dá um trabalhão. Vocês não conseguem ser liberados com uma via de boletim de urna. E essa via de boletim de urna é conferida lá na escola. E antes, na eleição passada, era conferida lá no cartório junto com o presidente. Só que agora a gente vai até vocês buscar as mídias e também as. Então é muito importante que vocês auxiliem os mesários nesse aspecto também. Combinado, gente? Ficou claro? Tá dando para sedimentar, tá dando para a gente corporificar melhor as atividades de vocês? Outra coisa, gente, tem um código de encerramento lá, vocês só precisam saber disso. Eu vou passar um vídeo curtinho para vocês posteriormente, que vai mostrar para vocês esse procedimento de encerramento na própria urna. Mas existe um código de encerramento em que ele está na pasta do mesário colado do lado de fora. Então, se eles tiverem dúvida, gente, qual que é o código de encerramento? É só você falar com ele. É só você copiar o que está escrito na sua pasta. Na parte de fora da pasta tem um código seu. E é só isso, que aí eles sabem o resto, tá bom? Então, o código de encerramento está na pasta e é só vocês falarem, gente, lembra do código de encerramento que já está na pasta. Por quê? Porque isso daí agiliza para que eles façam de forma correta. Gente, nós tentamos facilitar tudo para o mesário, inclusive convocando vocês. Para o quê? Para ajudá-los, auxiliá-los, além da parte do eleitor. Mas, assim, a atribuição de vocês de suporte a eles é muito importante. Outra situação também. Eles precisam afixar, porque 2 vias de boletim de urna tem que ser dentro do envelope. Lembra que eu falei, se tiver uma via, vai agarrar todo mundo, porque tem que mandar o técnico de urna lá para ele tirar a via. Demora muito. Então, para que vocês não tenham esse tipo de problema, aí vocês já acompanham esse boletim de urna, já passa nas salas para eles tirarem, mas uma terceira via é colada na porta da sessão. Então, se um de vocês puderem auxiliar já na colagem disso, já agiliza para eles também, tá bom? E aí também, mídia de resultado. Tudo que é importante eu coloquei aqui, ó. Eles têm que estar com esse envelope de mídia de resultado. Eu já mostrei para vocês o que é a mídia de resultado, que é essa daqui. Ela fica inicialmente dentro ela é um pendrive no final das contas, olha. Essa mídia aqui é em que é gravado todos
as informações, todos os dados, é um pendrive mesmo, que reflete tudo que contém na urna. Então, ele é importantíssimo para a gente. Então, assim, tem que condicioná-lo no envelope correto. Entendeu? Ficou claro, gente, essa situação também? A Aline está com problema para escutar. Tá, vamos prosseguir aqui, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Pessoal, para vocês tomarem ciência, quem são os coordenadores do turno da tarde? Tem aqui para cada um de vocês. Desembargador Drummond é o Jackson, eles não estão na reunião de hoje, porque a reunião deles é presencial amanhã. Mas são essas pessoas aqui, tá? Vamos passar para outro tópico, que é a questão da polícia dos trabalhos eleitorais. Embora vocês auxiliem os mesários, quem tem o poder decisório de tudo dentro da sessão é o mesário, é o presidente da sessão. O presidente da sessão é a autoridade máxima dela. Então, assim, vocês, só para vocês saberem, vocês estão auxiliando, vocês estão contribuindo, mas a palavra final é dele, porque a responsabilidade é dele. O que a gente espera é que qualquer tipo de conflito dentro da sessão seja passado para vocês. Por quê? Porque se agarrar na sessão, gente, vai formar aquela fila gigantesca. Então, a ideia é que vocês peguem para si esse problema, né, que desgastaria a sessão, que impediria do fluxo de votação prosseguir, e tragam para você, tá bom? Então, aí eu vou entrar que alguém fez essa pergunta aqui. Somente poderão permanecer no recinto da mesa receptora, ou seja, na sessão, os membros, os candidatos não, os membros que acompanham, um fiscal, um delegado de cada partido ou coligação e, durante o tempo necessário à votação, um eleitor. Eu vou falar mais especificamente sobre os fiscais de partido, mas eles podem sim ficar dentro da sessão. Beleza, gente? Vamos prosseguir. O pessoal da polícia fica a 100 metros de distância da sessão eleitoral, tá? Então, assim, eles não podem intervir mesmo, eles não podem ficar adentrando na escola, a não ser se forem chamados e também se forem votar. Mas, tirando isso, eles não ficam dentro da escola, eles ficam 100 metros de distância dela. Gente, presta atenção aqui comigo, volta aqui todo mundo comigo e participa no chat, que é o seguinte. Estou muito preocupado com isso. Eleição municipal, gente, estamos com uma eleição a mais difícil de todas, em todos os sentidos. É a primeira vez que Nova Era e Bela Vista tem 4 candidatos a prefeito, por exemplo. Isso significa que há, né, uma dissipação dos votos, né? Descentralizou de 2, que geralmente eram 2 candidatos, e agora são 4. Então, gente, um voto faz toda a diferença. E vocês não estão ali para fazer boca de urna para nenhum partido ou candidato. Ali, vocês estão na função de agentes públicos. Portanto, vocês precisam ser imparciais. Sem querer desvincular da realidade, nós sabemos que cada um de vocês tem uma opção política. Eleição municipal, isso ainda fica mais evidente. Mas a questão é, no dia, mas eu estou lá eu voto em tal pessoa e deixo isso claro para todo mundo. Até no sábado, tudo bem, mas no domingo, vocês são agentes do Estado. Então, ali vocês devem ser imparciais. Não tem outra hipótese. Eu espero essa postura de todos vocês mesmo. Então, cuidado, gente. Postura imparcial não é para ficar falando de política lá. E aí, fulano? Né? Esquece da realidade, da imparcialidade e vai ali bater papinho sobre política. Não é o lugar, gente. Fora daí, depois que vocês acabarem tudo, vocês ficam à vontade. Mas lá dentro, vocês não estão ali para isso. Inclusive, é crime. Então, fiquem atentos à postura ética de vocês, porque vocês serão observados também, tá? Inclusive, o juiz eleitoral e o promotor eleitoral, ele vai passar em todas as escolas. Então, pode ser que na escola que você esteja naquele momento, você esteja sendo observado pelo próprio juiz eleitoral. Então, assim, eu espero de verdade que vocês não se comprometam a exercer algo diferente do que a própria imparcialidade.
Aí eu trouxe aqui o que é vedado. Vedado qualquer manifestação político-partidária por parte dos integrantes do pessoal de apoio. Vedado também portar vestimenta, broche ou adesivo que faça alusão, ainda que indiretamente, a partir do candidato. Isso, para mim, seria muito óbvio. Você está ali como agente do Estado, você vai lá com um adesivo de candidato, gente, isso não tem cabimento. Mas, assim, só para ficar muito claro para vocês, não pode, em hipótese alguma. Inclusive, eu conversei com o pessoal da Pá da Manhã e a gente está fazendo meio que um combinado. Quem puder ir, quem puder, que não é obrigatório, ir com uma camisa clara, de cor branca, que cor mais clara, vá. Por quê? Porque se você usa uma cor que está muito ligada ao partido, acaba que você acaba fazendo uma referência indireta a ele. Por exemplo, o PT é vermelho, sabe? Tipo, essas questões assim, para a gente não correr qualquer tipo de risco da pessoa falar que vocês estão sendo favoráveis a um candidato, inclusive nas escolas, tentem utilizar cor neutras, que aí a gente não corre esse risco aí. Cordialidade. Isso daqui, gente, eu preciso que vocês sejam proativos. Igual o Jackson falou, eu não fico no portão. Jackson, a gente precisa de vocês. Então, assim, vocês têm que abrir um pouco mais a mente de exercer a função aquela que foi atribuída a vocês. E a cordialidade é uma questão de uma perspectiva pessoal. Quer dizer, eu não posso te obrigar a ser cordial, mas a gente espera que em vocês, como agentes do Estado que estão, né, temporariamente, mas estão, vocês exerçam de forma cordial. Então, assim, não espere o eleitor ir até vocês. Você vai ficar lá olhando, mexendo no seu celular e um monte de eleitor passando na sua frente? Não, você vá até o eleitor e pergunta: eleitor, você sabe onde é sua sessão? Você já está com sua colinha na mão aí? Você precisa de ajuda para alguma coisa? Porque, gente, já é uma eleição em que a sociedade já não deseja mesmo votar por desânimo político, isso acontece muito. A questão da Covid potencializou essa questão. Então, assim, quem for votar, que eles realmente tenham uma ótima impressão em relação a nós, né? A nós que eu falo, a eleição, a logística da eleição. E a porta de entrada dessa eleição são vocês, porque o primeiro contato do eleitor é com vocês. Então, a gente espera cordialidade por parte de vocês. Outra situação, em hipótese alguma, conversar sobre assunto de política. Mais uma vez repetindo, né? Outra questão, não entrem em embates políticos, porque tem gente que já vai malicioso, que já quer brigar, que já é muito politiqueiro e está ali mesmo para arranjar escândalo, sabe? Tem gente dessa forma. Então, para a gente contornar essa situação, o que a gente vai combinar? Vocês falem, advirtam a pessoa. Não deu certo, liga para o cartório, deixa que a gente faça isso por vocês, faça essas vezes. Não tentem entrar em embate de candidato falando que isso aconteceu, não. Deixa, nós assumimos tudo isso, eu vou estar por conta disso. Então, assim, vocês passem para mim que eu resolvo, mas não entre nesse embate a ponto de tumultuar, a ponto de virar, por exemplo, uma questão que poderia ser resolvida na conversa e gerou aquele tumulto todo. Está todo mundo com a flor da pele no dia, eu sei que eleição municipal mexe muito com o sentimento da sociedade, então, assim, o que a gente espera de vocês? Vão até o limite da cordialidade. Não resolveu? Passa para a gente que a gente vai intervir de forma mais robusta. Combinado, gente? Manda um ok aí para mim em relação a essa cordialidade também, que eu estou muito preocupado em relação à postura ética de vocês. Canais de comunicação. Aqui o número do cartório eleitoral. Vocês já o possuem, mas, inclusive, vocês podem ligar, cobrar no dia da eleição, tá? Só que deixa o telefone mesmo, o telefone fixo, para essas questões de energia elétrica, para questões que um fiscal tumultuou lá e está uma situação grave, e o restante vocês tentam passar pelo WhatsApp, porque aí a nossa equipe já responde a vocês, tá? E aí vocês não congestionam o telefone. Fiscalização dos trabalhos eleitorais. Outra coisa que eu acho extremamente importante para que haja igualdade, imparcialidade, lisura no pleito. É o quê? Fiscalização dos trabalhos eleitorais. Como
Tem também no manual, o que o fiscal pode, o que não pode, tem no manual. A gente vai passar aqui para vocês, mas eu espero que vocês releiam essa parte, porque ela é muito importante. Gente, eleição, quando a gente pensa em eleição, a única coisa que é sigilosa é o voto. O resto é tudo público. E quem fiscaliza a eleição são os fiscais de partido. Só que o fiscal de partido, ele vai ser considerado como tal se e tão somente se ele tiver portando crachá. Olha aqui, ó, obrigatória identificação de crachá. O crachá deve conter apenas nome do fiscal e nome e sigla do partido. Entendeu? Então, vamos supor, Rômulo, partido A. É só isso. Para que eles não incorram em erro, eu vou mandar até modelo do crachá para eles. É modelo, é sugestivo, eles podem adotar ou não. Mas o fato é, eles não podem aparecer. Lembra que eu falei que só pode crachá? Isso significa que fiscal de partido, presta atenção aqui em mim. Fiscal de partido só pode estar portando crachá. Isso significa que fiscal de partido pode usar blusa de candidato? Pode, gente? Não pode. Pode estar usando adesivo de candidato? Não pode. Se ele é fiscal de partido, que ele está exercendo essa função, ele tem que observar a legislação. E a legislação fala que apenas a utilização de crachá. Romulo, chegou um fiscal de partido, está com crachá, mas também está com adesivo. Pode? Não pode. Primeiro, vocês falam, olha, por aqui, ó, o brasileiro gosta de ver, gente. Mostra para ele, ó. Página 6 está falando que o senhor só pode achar. O senhor está com adesivo. O senhor não pode estar com adesivo. O senhor deseja te retirar? Não, que eu não sei o que é lá. Me liga que eu tenho contato dos presidentes e tudo, e deixa comigo que eu resolvo essa situação. Mas o fato é, não deixe fiscal de partido ficar transitando se ele não estiver portando crachá e se ele estiver portando outra coisa além do crachá, que não pode. Tá bom? Então, é apenas crachá. Então, a atuação do fiscal. O que é a atuação do fiscal? Ele pode acompanhar todos os procedimentos, inclusive, gente, principalmente as questões de urna, chamem um fiscal mesmo, porque o que acontece? Vamos supor que deu um problema de queda de energia e voltou na mesma hora. Essa urna vai ter um código de reinício, e o mesário tem que ir até a urna. Então, quando o mesário vai até a urna, isso pode acarretar uma desconfiança neles. Então, o que a gente faz? O que a gente orienta os mesários? Essa parte é mais para o mesário. Mesário, chame imediatamente fiscal. Ah, Rom, mas não tem fiscal. Vou parar meu trabalho porque não tem fiscal? Não, é problema deles. Mas, se tiver próximo, que eles façam, que realmente visualizem todos os procedimentos. Porque a ideia é que o que traz mesmo legitimidade a uma eleição é a publicidade, entendeu? Exceto o exercício do voto, o resto é tudo dessa forma. Então, ele pode atuar em mais de uma sessão, ele pode acompanhar a emissão, a impressão da zerésima, examinar o documento do voto do eleitor, por exemplo, o eleitor chegou lá e houve uma impugnação por parte dos fiscais, falou assim, não, essa pessoa aqui não é ela, não. Ele pode fazer isso? Pode, mas quem resolve isso é o presidente, e aí ele precisa ligar para a gente. Deu alguma coisa nesse sentido? Liga para mim, porque não cabe aqui passar essas minúcias, porque nem sempre isso ocorre. Mas eles podem sim fazer dessa forma. O que o fiscal não pode ajudar o eleitor a votar, não pode, gente, não pode, em hipótese alguma. Ah, Rom, mas esse fiscal de partido, ele está trazendo a mãe dele para votar, que é cega e tá debilitada. Ele pode levar a mãe dele para votar? Não na condição de fiscal de partido. Ou ele vai sem o crachá dele, não exerce aquela função naquele momento, né? Porque não pode ficar transitando lá, ou ele pede alguém para acompanhar a mãe dele. Vocês podem acompanhar, gente, eleitor, mesmo que seja parente de vocês? O que vocês me dizem? Me manda no chat aí. O que vocês acham? Tem alguma dúvida em relação a isso? Hipótese alguma.
Isso mesmo, gente, em hipótese alguma, porque ali, o tempo inteiro, vocês pensam o seguinte, eu estou como agente público, eu estou em nome do Estado, então não cabe a vocês mexer em hipótese alguma em alguma coisa da urna. E acompanhante, tem caso específico que a gente passa para o mesário, mas vocês nunca, nem se for a mãe, nem se for o marido de vocês, não pode, tá? Aí o que o fiscal também não pode, realizar as funções de mesário, o mesário fala assim, esse daqui é de confiança, eu vou ali no banheiro e vou deixar o fiscal aqui fazendo, colhendo a assinatura do eleitor. Não pode, ele pode fiscalizar, mas ele não pode exercer qualquer tipo de função eleitoral. Intervir ou tumultuar nos trabalhos da mesa receptora. Esse ano, gente, eu já percebo isso no registro de candidatura, que é o quê? O povo está muito calorado, tipo assim, o povo está um pouco até excedendo muito, está muito ignorante. Assim, é de fato uma eleição atípica em todos os aspectos, inclusive em relação à quantidade de candidatos, principalmente ao cargo majoritário, que é de prefeito. Então, assim, vamos tentar realmente exercer de forma pacífica todos os nossos trabalhos. E se eventualmente ocorrer alguma coisa que eleve essa situação, que vocês passem para a gente, que a gente vai ter meios, inclusive os meios legais, para que seja resolvida a situação, se assim for o caso. Mas tenta resolver na conversa mesmo, tá bom? Outra situação é o quê? É proibido também o uso de vestuário e objeto que contém qualquer propaganda de partido, coligação, candidato, inclusive o uso de máscara com logo de candidato. Porque o que acontece? Nessa eleição, vai ter candidato colocando adesivo na máscara. Vocês vão ver que o eleitor pode, mas o fiscal de partido não pode, ele só pode estar com crachá. Ele não pode estar com blusa de candidato, ele não pode estar com adesivo de candidato. Se ele quiser estar ali na função de fiscal, ou ele está dessa forma, ou não é para estar. E se não estiver da forma adequada, vocês se convidam a retirá-lo. Se eles não retirarem, ou seja, está tumultuando, basta ligar no cartório que a gente vai promover a tomar todas as medidas necessárias. Ficou claro, gente? Aí aqui eu coloquei para vocês algumas atividades que a gente vai recapitulá-las. Elas são bem rápidas. Que é o quê? Se apresentar os mesários em todas as situações, as sessões, dizer que está inteira disposição deles e ajudar neste primeiro momento a controlar a fila. Porque vocês vão chegar no momento em que está havendo uma troca de turno entre vocês e vai ser o momento também que muitos mesários vão estar almoçando, ou seja, eles vão estar em 3 e não em 4 naquele momento, que é possível acontecer, mas também não é possível. Então, gente, se a fila, o fluxo de fila estiver grande, dá uma mãozinha para lá. Até o Jacques pensou, qual que é a função do secretário? Uma das funções do secretário é organizar a fila, mas vamos supor que aquela sessão está lotada. Então, tudo que a gente não quer é aglomeração. Então, para a gente auxiliar as sessões, alguém de vocês vá até a sessão e ajude nesse distanciamento social aí. O que devo sempre estar lembrando na sessão? A urna está funcionando apenas com energia elétrica, que é o que a gente já passou. Tem que olhar no terminal do mesário. Demais atividades, prioridade absoluta. Isso daqui eu coloquei, gente, repetido mesmo, para realmente vocês entenderem o quê? Problema na urna é ligar agora para ontem. Eu preciso ter ciência disso para solucionar o problema. Porque se vocês demoram a ligar, a tendência da sessão é ter muita gente. Aí vai chegando gente, vai chegando gente. Na hora que vai ver, aqui a fila está quilométrica. Então, o ideal é já nos ligue imediatamente. A Adriana está perguntando se vai haver marcação de distanciamento. Não tem quantitativo suficiente de adesivos. E as sessões, Adriana, elas já vão estar já montadas no sábado. Então, o que acontece? O que nós vamos combinar com vocês? Os locais, eu vou considerar os locais com maior quantitativo de eleitores, ou seja, que gera, em tese, maior aglomeração, esse sim a gente vai colocar o adesivo. Mas como não veio quantitativo suficiente para colocar em todas, o ideal é que vocês façam assim, ó, o próprio eleitor, vou colocar assim de lado,
o distanciamento social é 1 metro. É só o eleitor fazer assim com a mão, que esse é a distanciamento adequado a ele, tá? Então, assim, ó, coloca a mão para frente e é esse 1 metro que tem que estar entre um eleitor e outro. Beleza? Ficou claro, Adriana, essa questão aí? Foi ótima pergunta, inclusive. Então, vamos voltar nas atividades. Prioridade absoluta. Urna, deu problema, tem que ligar. Energia elétrica, deu problema, imediatamente. Auxiliar os eleitores a localizar a sua respectiva seção. A gente considerou aqui como dever de casa, baixar o aplicativo Beleza, gente? Todo mundo baixando esse título, tá? Porque isso daí vai desafogar muito as sessões. Observar a atuação dos mesários para detectar se há sessões que os membros apresentam dificuldades em grau de comprometimento do trabalho. Na prática, o que acontece? Tem sessão eleitoral que o presidente tem muita dificuldade, ele está inseguro, várias situações ocorrem dentro de uma sessão. Então, o que vocês vão observar é o quê? Se aquela sessão está com muita fila, é momento de vocês tentarem ao máximo focar nela, porque alguma coisa está havendo nela, que seja a insegurança dos mesários, que seja os próprios eleitores, porque os eleitores idosos tendem a votar com mais calma, né, com menos agilidade, tudo isso pode ocorrer. Mas, assim, para vocês evitarem fila, é só vocês lembrarem daquele filtro que a gente combinou no início, que é o quê? Portão, tem identidade? Sabe o número da sua sessão? Ou se for o caso justificativa, está com a justificativa preenchida? Não é para chegar eleitor lá desatento na fila sem o documento, não, entendeu? Então, todos esses pequenos detalhes, a gente entende que vai dar uma melhora demasiada no fluxo de votação e na agilidade dele. Beleza, vamos superar desses assuntos aí, a gente vai passar para o assunto final, que é propaganda no dia da eleição. Aí aqui, para vocês visualizarem melhor, eu coloquei para vocês o que pode. O eleitor, gente, não confunda, vocês, no dia da eleição, não são eleitores, portanto, vocês não estão nessa situação. Vocês são agente do Estado, e se eu repetir pelo menos umas 30 vezes. Vamos lá. Eleitor, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por partido, coligação ou candidato, revelada por uso de bandeiras, broches, adesivos e camisa. Vamos supor que o eleitor chegou lá com um adesivo. A legislação não fala onde que o adesivo precisa estar. Ou seja, em tese, ele pode colar um adesivo na máscara, entendeu? Então, não há problema. Eleitor. Agora, chegou um monte de eleitor fazendo aquele conjunto de eleitores como se fosse uma aglomeração de eleitores com a mesma camisa, isso não pode. A única coisa que pode é a manifestação individual e silenciosa. Então, se ocorrer de muitos eleitores chegarem juntos, bandeira e tal, isso não pode. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que falar que não pode, porque a manifestação tem que ser individual e silenciosa, ou seja, eles não podem estar naquele conjunto de pessoas com a mesma camisa. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão, ou vocês vão convidá-los a fazer a separação entre si, ou sair do local. O que não pode é deixá-los lá, tá? Aí, o eleitor pode também utilizar a camisa, tá? Eleitor. Ficar atento se algum eleitor candidato derramar material no local de votação. Isso acontece muito no banheiro e perto do bebedouro. Lembra que eu combinei com vocês que eleitor votou, o fluxo eleitor chegou no portão com documento, com colinha, foi lá para a fila, votou, ele não é para ficar batendo papinho lá na fila, ou tem muito tempo que eu não vejo esse daqui, estou com saudade, morrendo de saudade. Gente, ali não é lugar para bater papo. Então, eleitor, votou, vocês já convidam a se retirar, tá? Só vou no banheiro. Beleza, completamente razoável. Mas só fiscal de partido. Lembra que a gente falou que fiscal transita. E vocês? Mas eleitor não. Então, eleitor você tem que ser convidado a ser retirado, tá?
E se caso isso ocorrer, por exemplo, derramamento de santinho no local de votação, vocês não deixem liberar esse eleitor, liguem para a gente, porque isso é crime eleitoral. E aí, obviamente, o juiz vai tomar as medidas cabíveis. Se couber, por exemplo, prisão, ele vai ser preso, ou se couber apenas uma apreensão, ele vai apreendê-lo. Mas o que não pode é a gente deixar passar batido. Por quê, gente? Aqui, como agentes do Estado, a gente tem que garantir imparcialidade para que haja isonomia, igualdade entre os candidatos. E uma vez que alguém derrama santinhos e outros não fizeram isso, um voto pode mudar tudo numa eleição municipal. Então, cabe a nós fazer esse tipo de controle, tá? E eu conto com vocês, na seriedade de vocês nesse sentido também. Mesários e técnico de apoio. Proibido qualquer propaganda, qualquer, gente. Ah, Romulo, eu sou apegado demais a um partido X. Gente, eu não tô aqui, não quer dizer que você não possa fazer sua manifestação, mas façam até sábado. Domingo não é dia de vocês fazerem manifestação alguma. Depois que acabar e quem ganhar souber o resultado, fiquem à vontade. Mas no exercício da função de vocês, o que a gente espera é essa postura ética aí. Beleza? Combinado, gente? Então tá, eu vou passar para as dúvidas agora. A Marina já está me passando aqui. E mandem aqui as dúvidas de vocês, gente, que elas são muito importantes para que a gente possa fechar esse ciclo aí da logística da eleição. A Adriana está perguntando: a demanda na entrada será maior. O coordenador poderá indicar mais que um apoio? Adriana, sim. Tem escola igual que eu falei com vocês. Esse quantitativo de pessoal de apoio foi considerado quantidade de sessões, né, na escola e também quantidade de eleitorado. Então, se a gente colocou, por exemplo, na Estação Crescer, que tem 4 a 5, é porque o fluxo lá é grande. Mas outra escola, por exemplo, a Nova Erense, tem 2 pessoas. Então, assim, nas escolas com maior demanda, não sei qual que é a sua, vão ter sim 2 pessoas, outras não. Mas aí eu deixo a critério de vocês organizarem lá. A Lutiene perguntou: eu entendi certo que o eleitor pode justificar em qualquer sessão? Lutiene, você entendeu certo. Primeiro, justificativa eleitoral. É só eleitor que não vota em Nova Era, certo? Ou Bela Vista de Minas, certo? Por exemplo, a pessoa é de João Molevade e não quer ir lá em João Molevade votar. Ela pode justificar em Nova Era? Ela pode justificar. E ela tem que ir em um lugar específico? Não, ela pode ir em qualquer lugar. Só que a gente vai tentar, Lutiene, como a gente combinou, a tentar argumentar com o eleitor para tentar fazer aquela questão. Primeiro, baixar o e-título, e se ele não quiser ou quiser pagar a multa, de pagar apenas a multa de R$ 3,50. Mas se ele quiser, pode sim. E o Kishan, a gente pode usar a máscara da gente, ou tem que usar a de vocês vão dar? Não há necessidade de utilizar essa máscara que a Justiça Eleitoral está dando, ela não é uniforme. Na verdade, é porque realmente tem que fornecer. Vitor, a escola Padre Vidigal, o ligar da fila e apertado, como proceder? O lugar da fila é apertado, como proceder? Ô, Vitor, a gente já passou nas escolas e já considerou esse tipo de situações. O que a gente vai fazer na Padre Vidigal, por exemplo, inclusive lá não teve agregação, é o seguinte, é tentar pular uma sala, porque realmente lá, ou a fila tem que ir para o lado do lado externo, né, do pátio, ou você, na verdade, ela tem que ir para o pátio, não dá para ir para o corredor. Aí, nesse caso, a gente vai tentar pular uma sala, que aí fica um espaço entre a outra. A Nilma, os fiscais de partido poderão permanecer dentro das escolas? Nilma, sim, eles podem fiscalizar todo e qualquer ato, exceto entrar na cabine para votar no lugar de alguém ou acompanhar eleitor. Mas ficar lá pode. O que não pode. Aí, Nilma, eu vou até complementar sua pergunta aqui. É o seguinte: fiscal do partido pode ficar lá? Pode. Mas fiscal do partido pode ficar lá batendo papinho com o eleitor? Não, gente, ele está ali para fiscalizar. Batendo papo já gera até uma presunção de que ele está fazendo boca de urna. Eu já considero isso. Então, eu vou fazer uma reunião com eles, inclusive, na semana da eleição.
Eu realmente espero que eles tenham essa postura de neutralidade também, porque esse é o papel deles, mas não pode, eles não podem ficar lá, vou aqui conversar com, chegou meu ouvido aqui que o senhor está fazendo boca de urna, ou parece que está. Eu nem estou te julgando, mas isso é assim, não fica batendo papinho, porque senão fica parecendo mesmo, sabe? Então fala dessa forma. Não resolveu, aí vocês passam para a gente essa situação, que eu ligo imediatamente para o presidente do partido. Terá um quantitativo de pessoas X para ser liberada a entrar em sua zona eleitoral, em sua sessão eleitoral? Sessão eleitoral, gente, só entra o eleitor que estiver votando. Agora, na fila não há quantitativo, Felipe. O que há é uma questão de que a gente tem que evitar ao máximo a aglomeração. E como que a gente evita? Se tiver muita gente na fila, quem tiver no portão, que fala, gente, tem muita gente lá na escola, vocês vão ter que aguardar aqui para a gente prosseguir, tá? Se não tiver ficado claro, você me fala. Aline, a partir de que momento começar os encerramentos? Aline, a partir das 17 horas, desde que não haja eleitor. Vamos lá, vou aproveitar essa pergunta da Aline e falar que momento que eu posso fechar o portão, que é a atividade de vocês? 5 horas da tarde. Horário de Brasília, tá, gente? Horário de Brasília. Então, assim, quem tem dúvida no horário de Brasília, joga lá no Google, horário de Brasília. Aparece na hora o horário de Brasília. É esse horário que você pode fechar o portão. Mas chegou um eleitor e tem uma fila lá, quer dizer, a sessão nem encerrou ainda. Gente, não é para entrar. Portão fechado às 17 horas. É igual o Enem. Fechou então, meio-dia e é aquilo, não é? O nosso também. 17 horas fecha portão. A votação termina pontualmente às 17 ou tem tolerância para quem chega atrasado? Admilson, eu acabei de responder, né, que não há tolerância. O que há vamos supor que isso vai acontecer em algumas sessões. É o quê? Ou que a urna deu problema às 4 horas da tarde e aí acabou que formou aquela fila gigante, né, porque até a gente chegar e consertar a urna, isso demora um pouquinho, por isso que eu peço para vocês prioridade absoluta, mas a questão pode ocorrer de dar 17 horas ou entrar no portão, porque o Arthur está dizendo que a conexão está travando muito. Tá para todo mundo, gente? A conexão está travando para todo mundo? Não, né? Tá, beleza. Vamos prosseguir, então. A questão é que no portão, 17 horas fechado, mas pode acontecer que na fila estejam pessoas para votar ainda, que chegou antes das 17, mas não exerceram o voto. Aí, o que acontece nesse caso? A gente vai ter no material de apoio uma senha. Aí, o que o mesário tem que fazer? Inclusive, vocês podem auxiliar os mesários nesse sentido também. Tem que dar senha do último da fila para o primeiro, e não do primeiro para o último. Por quê? Porque até chegar no final pode vir mais gente, não pode? Então, a gente começa a dar senha do último para o primeiro. Entenderam? Termina pontualmente, já respondi. Leonel, nas filas terão a marcação de distanciamento recomendada? Como eu disse, não veio quantitativo suficiente de adesivo. Inclusive, acharia inviável demais, porque como é a gente que vai montar as sessões, a gente tem muita tarefa, tem muita escola para montar. Então, a gente só vai colocar essa marcação em alguns pontos específicos e nem todos, então considere que não vai haver. Então, o critério utilize a mão. Senhor, coloque a mão assim, que esse é o distanciamento que você tem que ter de um eleitor de outro, que dá em média de 1 metro mesmo. Nas filas terão, tá. Adriana, carro estacionado com propaganda próxima à escola pode. Adriana, depende. Primeiro, carro, ele só pode estar com um adesivo atrás, no vidro de trás, um adesivo de 50 centímetros na frente ou do lado. Beleza. Mas aí, a gente vai verificar a situação. Ele está ali para o exercício do voto, ele está ali tentando angariar eleitores. Então, assim, se houver esse carro estacionado, você certifique primeiro se é um eleitor que está para votar. Se não, você me liga que eu vou convidar a retirá-lo sim, porque ali ele está propositalmente querendo angariar eleitores no dia da eleição, tá? Então, avise para a gente. Assim, não há vedação legal, mas isso acaba acarretando boca de urna.
Então, o ideal é que não tenha. A fila é única ou o apoio poderá passar os idosos na frente? Nossa, Edmilson, muito boa essa questão, que eu deveria ter colocado aqui para vocês e não coloquei, mas eu ia passar, obviamente, para os mesários. É o seguinte, o TSE, gente, fixou neste ano da eleição, não sei se vocês já estão vendo as nossas propagandas veiculadas em WhatsApp, o TSE fixou o seguinte, toda eleição começa às 8 horas da manhã, só que eles consideraram que vai começar às 7 horas da manhã e termina às 17. Só que entre as 7 horas da manhã e as 10 horas da manhã, a gente vai divulgar ao longo das 2 últimas semanas um carro de som para passar e tentar fazer um combinado com a sociedade, que é o seguinte: eleitores acima de 60 anos, votem entre o horário de 7 horas da manhã às 10 da manhã. Eleitores que não sejam considerados acima de 60 anos, que eles votem depois das 10. Não significa, porém, que o eleitor que não tem 60 anos, ele não possa ir 7 horas. Mas a gente vai tentar fazer um combinado com a sociedade para que a gente possa, de certa forma, diminuir esse risco entre as pessoas de 60 anos. Então, assim, existe sim a fila prioritária, também, isso daí, inclusive, deve ser observado, mas como isso daí é fila do eleitor na hora de votar, eu passo essa informação para o secretário, porque é ele que organiza a fila lá. Mas, assim, existe a fila prioritária, sim, tá? E deve ser respeitada, inclusive. Sueli, podemos passar idosos gestantes na frente? Sueli, como vocês têm dúvida nessa questão, eu vou até colocar agora no grupo. Quem tem prioridade para votar são os eleitores acima de 60 anos. Isso também está na página 4 do manual. Por isso que eu falei com vocês que tudo do manual ele é importante. Se vocês puderem dar uma lidinha, e ele é bem autoexplicativo, é jogo rápido. Mas quem tem acima de 60 anos, grávidas, lactantes e pessoas acompanhadas de criança de colo e pessoas com transtornos de aspecto autista, bem como os acompanhantes dos autistas. Candidato também tem fila prioritária e policiais e militares em serviço. Candidato, gente, eles têm prioridade também, então eu vou passar isso para eles. Então, assim, até ideal que eles realmente votem rápido, para não ficar na fila fazendo campanha e fazer boca de urna, mas são essas pessoas aí que têm prioridade e que devem ser observados por vocês e pelos mesários também. Ficou com a informação? Rômulo, as pessoas com deficiência terão turno específico para votar? Cidinha, as pessoas com deficiência entram naquela questão das 7 às 10 da manhã também. E também tem a questão da prioridade, que ela é obrigação nossa, por determinação legal, a respeitar. Então, a prioridade vai existir. Só que vocês entendem que a prioridade também vai dar fila? Eu vejo muito isso. Então, assim, o ideal mesmo é que a gente, inclusive vocês, já comecem a propagar essa informação entre vocês. Olha, o que a Justiça Eleitoral está promovendo é uma campanha no sentido de que pessoas da prioridade que votem entre as 7 às 10 da manhã e que os demais eleitores votem depois das 10. Lembrando que vocês, se vocês não tiverem feito alteração de voto para o local da escola que vocês vão trabalhar, que vocês exerçam o voto antes de ir trabalhar, tá? Porque lá não tem como vocês saírem para ir em outra escola, não. Teremos Wi-Fi disponível? Eu solicitei às escolas que me passassem a senha, e algumas vão liberar sim. Então, essas escolas que vão liberar as senhas, eu vou repassá-las para vocês, mas não é uma obrigação. Então, assim, se vocês receberem, é por isso. Senão, infelizmente, não há o que se fazer. Maria Geraldo, gostaria de saber mais como vai justificar como é título. Eu dei um exemplo, não pode usar só o formulário. Não, Maria, esse título, ele substitui todos os procedimentos. Ele é em vez da pessoa preencher esse formuláriozinho aqui, ó, esse daqui, olha, ele é marrom. Até preenchemos um aqui, a título de exemplo.
esse formulário aqui, ele não vai preencher lá. A ideia é que o eleitor vá para a casa dele e ele faça a justificativa lá, entendeu? Então, é isso. Então, assim, uma coisa não complementa a outra. O e-título substitui a utilização do formulário para o eleitor votar no dia, tá? Tem mais alguma dúvida, gente, em relação a todos os aspectos que a gente apresentou? Orientar sobre tudo que a Justiça Eleitoral divulgar. Não. Não, beleza, gente. Então, é o seguinte, o panorama geral, eu espero que vocês tenham entendido, mas a gente espera também que vocês tenham o interesse em ler as questões do manual, porque vocês viram que a maioria das coisas, a maioria não, tudo se encontra no manual. Isso vai ser importante para vocês possam assegurar isonomia, né? Por exemplo, você não vai falar uma coisa que está fora da legislação. Ou pode ou não pode, mas isso está estabelecido em lei. Não é a gente que coloca isso, é a própria legislação. Então, isso é importante, tá? E também, gente, eu espero que realmente vocês adotem essa postura ética de neutralidade. Vocês não estão ali para fazer campanha política, de verdade. E se vocês foram convocados, né, estão exercendo essa função pública, que exerçam de fato para a melhoria e contribuição do dia da eleição, que já é uma eleição desafiadora. Só para vocês saberem e terem a ciência, por exemplo, o registro de candidatura, recebemos em torno de 500 processos de registro de candidatura. Nós fizemos de tudo e nós conseguimos julgá-los 16 dias antes do prazo final. Então, assim, estamos atentos às demandas de vocês também. Temos uma equipe de apoio, inclusive eu espero que vocês já tenham conhecido o Ramon, que é o nosso coordenador geral. Então, ele vai completo para vocês. Mas a questão é, vocês precisam estar atentos às nossas informações, porque assim, a gente passa no grupo ou passa individualmente, isso. Aí a pessoa vai e eu não sei o que acontece, ela vai e não sabe daquela informação. Então, assim, a gente precisa desse comprometimento para vocês, para que realmente a logística feche. Por quê? Porque vai ter informações adicionais que a gente vai precisar naturalmente passar no grupo. Inclusive, assim que o e-título liberar a justificativa eleitoral, a gente pretende fazer um vídeo explicativo para vocês, entendeu? Então, assim, mas assim, não adianta a gente fazer um vídeo, que é complexo fazer um vídeo, mas se vocês não têm o interesse de entrar, de ler ou de abri-lo, tá bom? Então, assim, agradeço a atenção de vocês. Coloquem aqui para você, no final, aqui o nome de vocês, para que a gente possa verificar entrada e saída de controle, para que a gente possa fornecer o atestado. O atestado de vocês vai vir acompanhado junto do material no dia da eleição, tá? Então, não adianta solicitar antes, que a gente está extremamente sobrecarregado e vai ser realmente, tá para a pauta para a eleição. Então, vocês vão receber o do atestado de hoje no dia da eleição e juntamente com o dia da eleição, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui no chat, pode iniciar agora. E a gente está à disposição, espera muito que vocês cumpram esse dever institucional com bastante êxito, tá bom? Um abraço, gente. Está finalizada a reunião. Só coloca o nome aqui para mim.